A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um estudo bíblico. O Deus da Bíblia versus o Deus dos homens. Uma das maiores tragédias espirituais da humanidade não é apenas negar a existência de Deus, mas substituí-lo por um Deus criado conforme os desejos humanos. Desde o Éden, o homem tenta redefinir quem Deus é. Satanás semeou dúvidas sobre o caráter divino ao perguntar: é assim que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versos 1. A Bíblia revela um Deus que não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6. Enquanto o homem procura um Deus que se adapte à cultura, aos sentimentos e às conveniências pessoais, essa tendência continua presente em nossos dias. Deus na Bíblia é revelado, o Deus dos homens é inventado. O Deus da Bíblia revela-se por meio das Escrituras, conforme 2 Timóteo capítulo 3, do verso 16 ao 17. Revela-se em Jesus Cristo, João 14, 9. Sua verdade é absoluta. Deus dos homens é moldado pela cultura, muda conforme a opinião pública, existe para satisfazer desejos humanos. Não podemos criar Deus, devemos conhecer como ele se revelou. O Deus da Bíblia é santo, o Deus dos homens tolera o pecado. A santidade é um dos principais atributos de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, capítulo 6, verso 3. O pecado sempre separou o homem de Deus. Isaías 59, 2. Já o Deus criado pelo homem nunca confronta o pecado. Ele aprova tudo e nunca exige arrependimento. Mas Jesus começou seu ministério dizendo: arrependei-vos. Marcos capítulo 1, verso 15. Sem arrependimento não existe verdadeiro evangelho. O Deus da Bíblia é amor e justiça. Muitos gostam de citar Deus é amor, mas esquece que nosso Deus é fogo consumidor, conforme Hebreus capítulo 12, verso 29. A cruz demonstra que Deus é perfeitamente amoroso e perfeitamente justo. O pecado foi julgado em Cristo para que o pecador pudesse ser salvo pela graça, mediante a fé. Então nós somos salvos mediante a fé, pela graça, né? Pela graça nós somos salvos, tá certo? Mas precisamos ter fé. O Deus da Bíblia exige transformação. Romanos 12, 2 afirma: não vos conformeis com este século. O verdadeiro evangelho transforma pensamentos, caráter, prioridades, família, relacionamentos, vida espiritual. O falso evangelho apenas promete benefícios sem mudança. O Deus dos homens coloca o homem no centro. Essa é a essência do humanismo. Isso é um perigo. Colocar o Deus dos homens coloca o homem no centro. Na verdade é Cristo no centro, cristocêntrico, é Jesus Cristo no centro. Isso é um perigo. O homem moderno diz: minha verdade, meu coração, minha vontade. Mas a Bíblia afirma: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Do cristianismo bíblico, Cristo ocupa o centro, não o homem. Isso hoje é muito perigoso, meus irmãos. Hoje é muito perigoso. Hoje muitas igrejas aí estão colocando aí o homem, a criatura, está colocando a criatura acima de Deus. Então, na realidade,
seria Cristo, cristocêntrico, então é Jesus Cristo no centro. Mas infelizmente tem muitas igrejas aí que está colocando aí a criatura aí acima de Deus. Isso é um perigo, muito perigoso. O Deus da Bíblia salva pela graça, mas chama a santidade. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9. Ensina que somos salvos pela graça. Entretanto, Efésios 2, verso 10, afirma que fomos criados para boas obras. A santidade não compra a salvação, mas evidencia uma vida transformada. O maior ídolo pode ser uma falsa ideia sobre Deus. O segundo mandamento proíbe fabricar imagens de Deus. É outro aí. Tem muitas igrejas que fabricam imagens de Deus. Isso aí é um perigo danado. Êxodo 24, 6. Capítulo 20, verso 4 ao 6. Isso inclui imagens metais que distorcem seu caráter. Sempre que alguém rejeita os atributos revelados nas Escrituras e cria um Deus conforme suas preferências, pratica uma forma de idolatria. Aplicações para os dias atuais. O Deus da Bíblia confronta, o Deus dos homens apenas conforta. Então tem muita gente, meus irmãos, que vai à igreja simplesmente procurar um conforto, não para confrontar. Aí chega lá, encontra um evangelho verdadeiro, um evangelho que confronta, aí nunca mais volta naquela igreja e começa a falar mal ali do líder da igreja, né? O Deus da Bíblia chama ao arrependimento, o Deus dos homens apenas aceita. Então nós temos que se arrepender do pecado. O Deus da Bíblia transforma, o Deus dos homens apenas entretém. O Deus da Bíblia reina, o Deus dos homens serve aos desejos humanos. O Deus da Bíblia é adorado, o Deus dos homens é usado. Então é isso, meus irmãos. Então tem muita gente aí que procura Deus, não o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus que confronta, o Deus que é amor, mas também é justo, um Deus que é amor, mas também é um fogo consumidor. Ele é pai. Todos os pais corrigem seu filho, mas um pai não é juiz. Mas Deus é juiz. Então, além de corrigir o seu filho, Deus julga. E isso aí tem muitas pessoas aí que não concordam com isso. Não concordam e, felizmente, aí quando vai numa igreja, aí quando a igreja faz uma pregação que confronta, aí ele acha ruim. Aí começa a falar mal ali do líder daquela igreja, seja ele pastor, seja ele padre. Então tem que ter muito cuidado. Então tem muitas igrejas aí que estão colocando aí a criatura aí acima do Criador. Isso aí é um perigo muito grande. A pergunta mais importante não é você acredita em Deus, mas em qual Deus você acredita? Você acredita o quê? Do Deus da Bíblia? O Deus que te confronta? Ou o Deus dos homens? O Deus que te conforta? O único Deus verdadeiro é aquele que se revelou nas Escrituras e plenamente em Jesus Cristo. Qualquer conceito de Deus que contradiga sua palavra não passa de um ídolo criado pelo coração humano. Como declarou João Calvino, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Por isso devemos permitir que a palavra de Deus molde nossa compreensão do Senhor e não nossas preferências pessoais. Que o nosso coração seja: Senhor, livra-me de adorar um Deus criado à minha imagem. Ensina-me a conhecer, amar e obedecer ao Deus verdadeiro,
revelado nas Escrituras. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Qual Deus que você quer acreditar? No Deus da Bíblia? O Deus que te confronta? Ou Deus do homem? Um Deus criado pelo homem? Um Deus que simplesmente conforta? Passe bem, meus irmãos.